Seja bem-vindo à aula de Circuit Training ou treinamento em circuito, também conhecido como circuito funcional. E antes de você visualizar como que é feita essa aula, eu tenho que falar o conceito das capacidades físicas relacionadas à saúde e à performance. Todas as vezes que você for prescrever um treino com foco na saúde, eu tenho que pensar em força, resistência, que pode ser aeróbia, anaeróbia, e flexibilidade, associado às capacidades físicas relacionadas à performance, que nós temos agilidade, potência, velocidade, coordenação e equilíbrio. Nesse sentido, essa aula tem a proposta de integrar todas essas capacidades. É por isso que nós dividimos em pelo menos 4 estações, onde cada estação você tem que dar foco a uma capacidade física. Eu vou passar aqui para você uma regrinha básica. A primeira regra é que eu tenho que ter estações onde envolva força, resistência aeróbia e, na sequência, caso o seu aluno já tenha um certo condicionamento, principalmente motor, incorporar, em vez de força, equilíbrio e, na sequência, ao invés de resistência aeróbia, agilidade. Significa o quê, Paulo? Se eu tenho um aluno que é iniciante, eu posso repetir as estações. Como assim? Eu faço força, resistência aeróbia e, na sequência, força e resistência aeróbia. Se seu aluno já tem um certo nível de condicionamento motor e capacidade física, aí você pode mesclar força, resistência aeróbia, equilíbrio e agilidade. Essa é a primeira regra. A segunda regra é você utilizar um tempo que não ultrapasse 1 minuto. A segunda dica é pensar no intervalo entre as estações. Muitas pessoas dizem que um treinamento em circuito não tem intervalo. Isso é verdade. No entanto, o seu aluno ele precisa de um tempo para que ele saia de uma estação para outra. Então a recomendação é que você tenha pelo menos 10 segundos de intervalo entre uma estação e outra. A próxima etapa é solicitar sempre para o seu aluno verificar dos outros alunos quais exercícios eles estão realizando. Pensando numa questão de evolução, lembre-se sempre de progredir ou até mesmo regredir a execução dos movimentos. Nem todos os exercícios principais que você vai prescrever, os alunos conseguem fazer. Outros vão perceber que a execução está muito simples. É por isso que o circuito em treinamento funcional, o circuit training, ou treinamento em circuito, você tem que adaptar o exercício para cada tipo de aluno. Ficou com vontade de ver a aula? Então vamos começar. Antes de iniciar a aula, vou apresentar agora as estações. Então perceba aqui, estação de resistência aeróbia pelo qual nós utilizamos o step, mas pode ter outros equipamentos, como o próprio jump ou peso corpóreo. A segunda estação é a estação de força, pelo qual você utiliza halteres, anilhas, tornozeleiras, barras, colchonetes. A terceira de agilidade, que pode ser aquelas traves de agilidade, mas nesse caso vai ser a escadinha de agilidade. E a outra, quarta estação, que vai ser de equilíbrio, pelo qual a gente vai utilizar hoje de fitball, mas pode ser bozu ou próprio peso corporal. Lembrando que cada uma das alunas que estão aqui presentes vão fazer no seu ritmo, de acordo com seu nível de consciência motora e também relacionados às suas capacidades físicas. Agora, observe como que vai ser uma demonstração de 1 minuto de execução com 10 segundos de intervalo em cada uma das estações. Iniciando a execução, valendo! Então perceba que cada uma das modelos estão fazendo a execução dos exercícios, que já foi passado para elas previamente, quais seriam os exercícios primários. Por exemplo, a Tamires está realizando agora a estação de força, que é uma rosca simultânea com anilhas. Se eu perceber que a sobrecarga que ela está aplicando está leve, eu posso recomendar, Tamires, acelera um pouco mais. A ideia é que eu não espere a próxima sessão durante a execução dos exercícios. Cada aluno vai fazer o seu ritmo, progredindo ou regredindo a execução. Mais 8 segundos.
Prepara. Muda de estação. Esse é um dos comandos importantes para você fazer a execução. Valendo! Percebeu o quanto é importante ter esses 10 segundos de intervalo entre as estações, que é o tempo que você tem o deslocamento, e automaticamente a pessoa vai se ajeitando. Muitas vezes o aluno ele pode esquecer a forma, qual é o exercício, e aí eu aproveito esses 10 segundos para dar essa orientação. A Bárbara, por exemplo, agora está fazendo a estação de equilíbrio. Eu posso orientar ela a fazer com uma menor amplitude. Ou se eu perceber que a execução não está adequada, falar, Bárbara, fica em cima e faz isometria. Mais 10 segundos. Cada aluna no seu ritmo. Se o aluno cansar, ele pode recuperar e depois voltar. Prepara, troca de estação. Mas, Paulo, são 4 estações. Uma estação sempre vai ficar vazia? Sim. Mesmo eu tendo um aluno, o ideal é que você tenha 4 estações no mínimo, valendo. E deixando mais uma vez claro, por que 4 estações? Eu tenho uma estação para força, outra para resistência aeróbia, uma terceira que é para agilidade e a quarta estação que é de equilíbrio. O profissional de educação física tem que ficar atento a toda a execução dos exercícios, dar os feedbacks necessários e, por que não, conversar com seus alunos durante a execução. É fundamental a gente pensar também nas questões comportamentais, não dar foco apenas nas questões relacionadas à parte técnica. Prepara, troca de estação. Valendo! Esses 10 segundos são fundamentais para a execução dos exercícios. Polegar dentro da anilha. Isso, é por isso que a gente tem que ficar atento a toda a execução dos seus alunos. Pé inteiro sobre o step. Ótimo. Muito bom, Tamires. Se estiver fácil, acelera a execução. O contrário também, se estiver muito difícil, diminui a intensidade. Mais 20 segundos. Estamos na reta final da demonstração. Menos de 5 segundos. Ok. Parabéns a todas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e da disciplina. E lembre-se, acredite no seu potencial. Tudo que você viu, você consegue aplicar. Depende apenas de você. Lembre-se de procurar uma academia ou um clube para você desenvolver todas essas habilidades e que elas podem ser feitas, inclusive, com música ou sem música em ambientes ao ar livre. Um grande abraço e até mais!